511.
Nós teremos a primeira plenária com o pastor Silas Tostes, e ele trouxe poucos folders sobre 2 trabalhos importantes da Missão Antioquia. No dia 12 a 14 de outubro, vai estar acontecendo a Conferência Missionária da Missão Antioquia. É no Vale da Bênção, fica no quilômetro 50 da Castelo Branco, onde está a Agência Missionária Antioquia. E os irmãos que quiserem, até pediria que vocês visitem o site da Missão Antioquia, que é www.missãoantioquia.com. Não é .com.br, não, é missãoantioquia.com. E lá vocês vão encontrar uma pesquisa num link à direita, que seria bom que todos os irmãos entrassem e fizessem, preenchessem essa pesquisa. Lá você preenchendo, as primeiras pessoas que preencherem, as primeiras 500 pessoas que preencherem essa pesquisa do site da Missão Antioquia, vão receber brindes como edições da revista Povos, tem muitos livros eletrônicos sobre missões, e você pode baixar isso tudo gratuitamente. Então, outra coisa, ao mesmo tempo que acontece a Conferência de Missões da Missão Antioquia, acontece também a Conferência para Adolescentes. Então, se os que já estão maduros na igreja, são os mantenedores, os que oram, os que incentivam, que apoiam e dão sustentação ao trabalho de missões, são os jovens que estão vindo, que estão se preparando para ir para os campos. Então é importantíssima a conscientização e o trabalho. O pastor Silas vai falar mais sobre isso. Pastor Silas. Muito obrigado. Bom, o que eu gostaria de tudo que o evangelista Cláudio disse, que os irmãos fizessem a gentileza de entrar no site da missão, missãoantioquia.com, e preencher essa pesquisa online. Na verdade, é uma pesquisa da CEPAL, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, é a associação que reúne como filiados muitas agências missionárias, a Junta Batista, a Presbiteriana, a Jocum, a Antioquia, a Kairos, a Avante, e assim por diante. São mais de 31 agências grandes e abençoadas que são membros. Nós estamos fazendo essa pesquisa junto também com a Associação dos Professores de Missões, e o propósito é que o maior número possível de crentes preencham, porque isso nos dará uma ideia melhor o que fazer no nosso planejamento de despertamento missionário da igreja brasileira. O que está faltando, como podemos melhorar, o que faria a pessoa se interessar ainda mais por missões. De alguma forma, essa pesquisa trará as informações que precisamos para um planejamento melhor. Como foi dito, há livros eletrônicos que são disponibilizados no fim da pesquisa. A pessoa ganha um código e ela pode baixar livros eletrônicos, ganhará as primeiras 500 pessoas, pelo menos um exemplar da revista Povos será enviado pelo correio, uma nova revista, mas muito abençoada, sobre missões, com a mesma qualidade gráfica da revista Nacional Geográfica, uma revista de conteúdo e de visual muito bonito, muito bem preparada, totalmente voltado para o assunto de missões. Nesta manhã, eu quero falar de uma maneira exclusiva, sim, e focando no assunto da evangelização de muçulmanos. Mas antes eu quero fazer uma oração. Você poderia baixar sua cabeça onde você está. Senhor, colocamos esse período na Tua presença. Pedimos uma bênção toda especial para que os irmãos possam entender e saírem animados a orarem e evangelizar grupos mais complicados e difíceis. Pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Antes de falar propriamente da evangelização de muçulmanos, eu gostaria de ajudar o irmão a entender por que é mais fácil evangelizar católico. Nós estamos num país católico, talvez aqui o norte de São Paulo seja mais católico do que outras regiões do Brasil, mas mais e mais o catolicismo é um catolicismo nominal.
As pessoas não vão mais à missa como antigamente, né? No domingo as pessoas lustravam o sapato, iam todo mundo à missa nos anos 50, nos anos 60, e essa prática foi ficando cada vez mais fraca, apesar que existem pessoas que vão à missa, mas na maior parte das vezes os brasileiros não vão mais à missa, é um catolicismo nominal. Na prática sabemos que o brasileiro é mais espírita do que católico, ainda que ele se defina nas pesquisas do IBGE como católico, e na prática ele é mais espírita. De qualquer maneira, nós estamos num país católico nominal. Nós não estamos num país budista, nós não estamos num país hindu, e nós não estamos num Estado islâmico. Nós estamos num país católico nominal. É mais fácil evangelizar aqui, eu vou te mostrar por quê. E é uma das razões pelas quais a igreja cresce no Brasil também. Porque é mais fácil evangelizar num país católico nominal. Mas é mais complicado, eu vou mostrar para você, evangelizar um testemunha de Jeová aqui no Brasil. E o muçulmano é mais complicado que o testemunha de Jeová. Então a minha ideia é fazer esse passeio do porquê é mais fácil evangelizar católico nominal, mais complicado testemunha de Jeová e mais complicado ainda muçulmanos. Aí você vai entender o desafio da obra missionária para poder orar, contribuir ou até se preparar se Deus estiver te chamando. Nós não estamos querendo ofender os católicos, quem nós amamos, mas não há nenhum segredo que os protestantes, os evangélicos, diferem doutrinas dos católicos. Nós não estamos aqui inconscientes, nós estamos conscientes que na questão da oração aos santos, promessa aos santos, nós não temos nada a ver com isso. Com todo amor e respeito a Maria, quem nós amamos, a Maria das Escrituras, mas nós não endossamos nenhuma oração, nenhuma prece, nenhum papel intercessório de Maria em favor das pessoas, porque não consta no texto bíblico. Não significa que não amamos os católicos, amamos, mas não consta no texto bíblico. De tal maneira que há muitas divergências entre nós, os católicos, o purgatório, a própria autoridade dos papas, que na prática acima das Escrituras, e nós vamos divergir em muitos pontos. Contudo, com todas as diferenças doutrinárias entre nós e os católicos, com todas as diferenças doutrinárias entre os católicos e a própria Bíblia, ainda assim é melhor e mais fácil você nascer num país católico nominal para evangelizar. Porque com todas as dificuldades da Igreja Católica, ela impõe na mente do brasileiro muitas ideias bíblicas. E essas ideias estão na mente das pessoas e ajudam na hora de evangelizar. Por exemplo, é bíblico que Jesus morreu na cruz. É bíblico que ele sofreu na cruz. E os católicos vão incutir essa ideia nos brasileiros usando o crucifixo como a imagem. Lógico que nós não gostamos do crucifixo com a imagem, porque Jesus ressuscitou, ele não ficou ali naquela cruz. Contudo, o crucifixo com a imagem que você vê em muitos lugares, em prédios públicos, nas escolas, na Santa Casa, nos cemitérios, cruz no peito das pessoas, na orelha e assim por diante, de qualquer maneira, mesmo que seja uma cruz com imagem, a ideia do sofrimento de Jesus na cruz está incutida na cabeça do brasileiro. É diferente. Ainda há poucas tribos não contatadas, mas ainda há algumas tribos não contatadas. Lá naquela cultura tribal não existe a ideia bíblica da existência de Jesus e do seu sofrimento na cruz. Num país católico nominal, a existência de Jesus, seu sofrimento na cruz está incutido na cabeça das pessoas. Isso ajuda na hora de evangelizar. Quando você fala para um brasileiro, sabe, Jesus morreu naquela cruz por você. Ele sabe que Jesus morreu na cruz. Ele sabe que Jesus sofreu na cruz. E você continua dizendo, mas ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. Ele é católico nominal. Você sabe o que os padres falam na missa de Ramos? Todos os anos, mesmo que os católicos não enfatizam muito a ressurreição, no domingo de Ramos, os padres falam da ressurreição. Então o católico nominal tem uma ideia da ressurreição.
Quando vem a paixão de Cristo na Semana Santa, encenada por muitas igrejas católicas ao redor do Brasil, ali estão encenando o sofrimento de Jesus até a ressurreição. São ideias bíblicas. Quando você vai evangelizar um brasileiro e você fala, Jesus morreu naquela cruz por você, mas ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. Você está, na verdade, citando ideias bíblicas que estão na cabeça dele. Ele não está salvo, ele não conhece Jesus, Jesus não é o Senhor e o Salvador da vida dele, mas ele tem essas ideias bíblicas na cabeça. Isso ajuda na hora de evangelizar. Se por acaso na evangelização você falar do Espírito Santo, enquanto eu falo com você, o Espírito Santo está tocando você, tocando o seu coração, eu vou orar por você, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, são ideias bíblicas. O católico sabe, nas doutrinas principais, nós somos iguais aos católicos, divergimos em outras doutrinas. Mas os católicos aceitam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como revelado nas Escrituras. O padre, espero não escandalizar ninguém, apenas uma demonstração. O padre na missa faz o sinal da cruz, ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a congregação responde, amém, vocês são evangélicos, vocês não responderam. Mas quando ele faz o sinal da cruz, e fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está mencionando a doutrina bíblica de Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, inseparáveis, indivisíveis, coexistindo na única natureza divina existente. Você não tem como separar essas pessoas externamente e nem internamente. Como diz o apóstolo Paulo, em Jesus habita a plenitude da divindade, em Jesus habita o 100% da divindade. No Pai habita o 100% da divindade. No Espírito Santo habita o 100%. De tal maneira que eles são inseparáveis, indivisíveis, externamente e até mesmo internamente na única natureza divina existente. É um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, inseparáveis, indivisíveis, na única natureza divina, um Deus só, porque só tem uma natureza divina, mas um Deus trino. Essa é a doutrina bíblica de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os católicos aceitam, o padre aceita. De tal maneira que quem é criado no catolicismo nominal, ele já aceita uma outra ideia bíblica, a ideia da trindade. Quando você evangeliza e você menciona a trindade, você menciona o Espírito Santo, num certo sentido ele aceita. E quando você pergunta para um católico nominal se ele aceita Jesus, lógico que ele aceita Jesus. Você já parou para pensar? Você acha que um católico rejeita Jesus? Não. Se ele é católico, ele aceita Jesus. Ele não aceita como você está pensando. Ele não aceita como Senhor e Salvador. Mas você não perguntou na hora da sua evangelização se ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. No geral, nós perguntamos, você aceita Jesus? Ele responde que sim, lógico. Ele não vai dizer, eu rejeito Jesus, ele é católico. Você aceita uma oração? No geral, ele vai dizer que sim, ele é católico. Imagina que ele vai dizer, eu rejeito oração. Ele aceita oração, ele aceita Jesus. Ele aceita do jeito dele. E você está perguntando se ele aceita como Senhor e Salvador, mas você não falou. Você perguntou, aceita? Ele falou, aceito. Aí você faz uma oração. Deus é tão misericordioso que na hora daquela oração toca, abençoa, e ele começa a aceitar Jesus para valer mesmo. Senão naquele momento ele já está sendo tocado por Deus para aceitar Jesus para valer. Esta é uma ideia bíblica, a trindade. A ideia de aceitar Jesus também é bíblico, está na cabeça do católico. A própria Bíblia Sagrada, que na prática os católicos não leem, ou leem pouco, até não seguem para valer, porque se seguissem não teriam determinadas doutrinas, mas eles aceitam como um livro sagrado. De tal maneira que a hora que você diz na sua evangelização, a Bíblia diz, tem um peso para católico nominal, porque ele aceita como um livro sagrado.
E assim há muitas ideias bíblicas na cabeça de um católico nominal. A Trindade, a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus, a divindade de Jesus, a Bíblia Sagrada, a própria morte de Jesus para pecados, está lá, ainda aqui talvez não muito forte, mas já ouviu, de tal maneira que o católico nominal, ele tem muitas ideias bíblicas na cabeça. E quando nós falamos de Jesus, ele já vai concordar com muitas coisas, e o conflito dele não é tanto com o que nós estamos falando. O conflito é, será que eu quero deixar de ser católico para ser evangélico? Porque os evangélicos, pelo menos alguns, têm umas certas restrições. Eles não vão beber, não vão fumar, não vão no baile. E se tiver o jogo de futebol na hora do culto, ele vai deixar o futebol para o culto. Então o problema do católico está mais no estilo de vida. Será que eu vou deixar de ser católico, que meu pai vai falar, minha mãe, minha tia, minha avó, e nem tanto com as ideias bíblicas que você está apresentando? No geral, ele não tem problema com as ideias bíblicas, ele tem problema mais em se ele vai deixar de ser católico para ser evangélico. Mas porque existem muitas ideias bíblicas na cabeça de um católico nominal, na hora de evangelizar é mais fácil. Você quer ver como complica? Pensa num brasileiro que não é católico nominal, brasileiro, nascido no Brasil, criado no Brasil, come arroz e feijão 2 vezes por dia, às vezes põe farinha no arroz e feijão, às vezes não põe, ovo frito, tomate, alface. Pensa num brasileiro, 100% brasileiro, mas se ele não é católico nominal, se ele for testemunha de Jeová, fica bem mais complicado. Veja que a complicação não está na cultura. Ou não é porque ele é japonês e você não fala japonês. Não, ele é brasileiro. Ele fala português sem sotaque e você fala português sem sotaque estrangeiro. Então não existe barreira cultural nenhuma. As barreiras são religiosas. Ele não tem ideia bíblica na cabeça. O testemunha de Jeová provavelmente tem só meia ideia bíblica na cabeça e uma só. Não chega nem ser inteira, é meia. Não consigo pensar em ideias bíblicas na cabeça de um testemunho de Jeová. De tal maneira que a hora que você vai evangelizar, se torna a maior complicação. Quem evangelizou o testemunho de Jeová sabe, o que é mais importante para o evangelho é dizer que Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E quando o evangélico vai falar isso para o testemunho de Jeová, na mesma hora ele fala, não foi na cruz, foi na estaca, aí pronto. Foi na cruz, foi na estaca, foi na cruz, foi na estaca, isso não tem fim. Quando eu evangelizo o testemunho de Jeová, e até eu vou resolver esse problema da cruz e da estaca mais para frente. Geralmente eu falo para eles, olha, não vão preocupar se foi na cruz ou foi na estaca. Eu sei que foi na cruz, mas não quero discutir com você. Mesmo que tivesse sido na estaca, o que importa é que o Messias morresse a morte do maldito, pendurado no madeiro. A lei diz que quem morresse pendurado em madeira era a morte amaldiçoada. Ele morreu a morte amaldiçoada, não que ele era maldito. Como Paulo explica lá em Gálatas 3,13. Não sendo maldito, porque ele era bendito, ele era santo, ele era puro, ele não tinha pecado, não sendo maldito, se fez maldito para nos resgatar da maldição da lei. Porque o homem é pecador porque quebra a lei, quer seja a lei escrita, a lei no coração, Romanos 2, 14 e 15, o homem é pecador, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. No estado de pecado são malditos. Ele não sendo maldito, Jesus se fez maldito, tomou a culpa do nosso pecado sobre si, para nos resgatar da maldição da lei. Aí Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que a bênção de Abraão chegasse às nações, para que a bênção de Abraão chegasse aos povos,
E a bênção de Abraão, Gálatas 3, Romanos 4, é a justificação pela fé. Então, isso que eu falo para o testemunho de Jeová. Se foi na cruz, se foi na estaca, resolvemos depois. Caso ele tivesse morrido na estaca, não muda nada. Ele teria morrido a morte do maldito em favor dos nossos pecados. Mas você vê, na hora que você fala Jesus morreu na cruz, já começa a discussão que foi na estaca. Se ele fosse católico nominal, ele não discutiria. Porque entrou na cabeça dele a ideia bíblica da crucificação de Jesus. E se você falar nesse momento que eu estou falando, o Espírito Santo está te tocando. Ele é o Espírito eterno, eternidade é atributo de Deus, ele é Deus. Ele é o Espírito eterno. Ele está aqui, ele é onipresente, ele pode te tocar. Na mesma hora o testemunho de Jeová fala, mas ele não é Deus. Ele não é uma pessoa, ele é uma energia impessoal. Aí já vai dizer, a Trindade não é bíblico. Jesus não é Deus. Para os testemunhas de Jeová, Jesus é um arcanjo. Sabe o arcanjo Miguel? Parecido, da mesma envergadura. Esse arcanjo, que seria Jesus, se tornou homem e morreu pelos nossos pecados. Essa única ideia bíblica é que Jesus morreu pelos pecados, mas meia ideia, porque já nega que ele é Deus. Eu não consigo achar uma ideia bíblica para valer na cabeça de testemunha de Jeová. Na cabeça de católico tem várias, de testemunha de Jeová tem meia ideia. Agora, se você nega a Trindade, ou nega a divindade de Jesus, você tem que negar a Trindade, você tem que negar a divindade do Espírito Santo, e você tem que negar a Bíblia que ensina isso tudo. E é o que os testemunhas de Jeová, eles negam a nossa Bíblia, eles negam a Trindade, a divindade de Jesus, do Espírito Santo. Jesus até morreu por pecados, mas não é o Deus eterno que se fez homem, mas é um arcanjo criado que se fez homem. Na hora de você evangelizar um testemunho de Jeová, ele é um ossinho duro de roer. Ele não tem nenhuma ideia bíblica na cabeça, ele pensa que eu e você somos heréticos. Você tenta evangelizá-lo, e sabe o que ele faz? Ele te interrompe, ele te interrompe, ele te interrompe, e os evangélicos ficam irritados. Por que eles estão interrompendo? Eles estão interrompendo o herético. Eles não querem virar herético que nem você. Então eles interrompem. E nós ficamos irritados. E nós bem percebemos que com testemunha de Jeová não adianta querer convidá-lo a aceitar Jesus em meia hora. Ele não aceita Jesus. Quando você pergunta para o católico nominal, você aceita Jesus? Ele é católico. Imagina que ele rejeita Jesus. Ele responde para você que ele aceita. Se você perguntar para um testemunha de Jeová em meia hora de evangelização se ele aceita, ele vai dizer que não, ele não aceita que ele é Deus. Ele não vai mudar de opinião em meia hora. E você tem que saber isso. Então o que eu estou falando para você, que nós temos muita vantagem ao evangelizar católicos nominais. Já complica muito. E aqui não tem barreira cultural nenhuma. E complica muito na hora de evangelizar testemunha de Jeová. E nós não podemos evangelizar testemunha de Jeová como se eles fossem católicos, de maneira alguma. Você tem que estar preparado doutrinariamente, você tem que deixar claro que discorda, você tem que ter muita paciência com as interrupções. Você tem que manter aquele relacionamento até um dia que você vai poder testemunhar para valer. Deixa eu te contar como eu ganhei um testemunha de Jeová para Jesus lá na cidade de Londres. Eu passei de casa em casa distribuindo folheto, na verdade era um convite, vem à igreja, vem ao culto, não sei o que lá, convidamos o bairro inteiro. Lá em Londres é muito frio, as casas vivem fechadas, tem uma cortininha assim, transparente, quem está dentro vê tudo lá fora, quem está fora só vê a cortininha. E ele me viu. E ele ligou para a igreja. Ele falou, você é fulano de tal, que tem tal e tal descrição? Eu falei, sou eu mesmo. Ele disse, olha, eu vi você convidando. Eu queria convidar você para vir à minha casa.
eu quero que você responda as minhas perguntas e eu vou me converter. Se você não responder, eu também não me converto. Mas já vou avisando, o padre não conseguiu responder, o pastor não respondeu, o missionário tal não respondeu, o frei fulano de tal não respondeu, eu duvido que você vai responder. Fiquei pensando, é complicado. Mas eu falei, eu topo ouvir as perguntas e pelo menos tentar responder. E lá fui eu. Ele começou a falar, não demorou muito, ele era testemunha de Jeová. Falei, bom, eu não posso evangelizá-lo como se ele fosse católico. Ele falou 3 horas. Eu tentei falar naquelas 3 horas várias vezes. Ele não me deixou falar uma vez. E ele disse que se eu respondesse, ele se convertia, mas ele não deixava nem eu falar. Mas eu sabia que ele era testemunha de Jeová. Eu sabia que ele ia me interromper, que eu era o grande herético. Eu sabia. E eu sabia que ele ia me interromper muitas vezes. De tal maneira que a minha tarefa ali era não ficar irritado, orar por ele, deixar claro que eu discordava e esperar o momento de Deus. Ele falou 3 horas, nossa primeira visita acabou, deixei claro que eu discordava de tudo, mas que gostaria de continuar conversando com ele, e voltei na semana seguinte. A mesma coisa aconteceu. Ele falou 3 horas, me interrompeu inúmeras vezes, não deixou eu falar, eu orei 3 horas por ele, deixei claro que eu discordava de tudo e gostaria de continuar falando. Na outra semana aconteceu a mesma coisa. Ele falou 3 horas, não deixou eu falar, eu disse que discordava de tudo e queria continuar conversando com ele. E na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, 6 semanas. Ele falou 3 horas, eu orei 3 horas, falei para ele que discordava de tudo e queria continuar conversando. Ele era testemunha de Jeová. Ele não ia aceitar Jesus em meia hora. Ele não tem nenhuma ideia bíblica na cabeça. Agora, 1 mês e meio havia se passado, nós nos tornamos amigos. Ele me apresentou a esposa, os filhos, fez pergunta do Brasil, falou da vida dele. E aí, depois de 1 mês e meio, eu orando, já tinha só na casa dele orado 15 horas por ele. Então, até mais, 18 horas. E aí eu falei para ele assim, olha, Deus me deu essa ideia. Eu orando, falei, Senhor, preciso começar a falar, porque já deu 1 mês e meio. Aí Deus me deu essa ideia, faz uma proposta irrecusável, porque ele não deixava o herético que era eu falar. Aí eu fiz uma proposta para ele. O senhor reparou que o senhor fala 3 horas? Ah, reparei. Eu gostaria de fazer uma proposta para o senhor. Gostaria que o senhor continuasse falando 3 horas, eu não vou interromper. Mas eu gostaria que o senhor me desse 5 minutos, sem me interromper. Isso para o testemunha de Jeová é eternidade. E aí esse testemunha de Jeová concordou. A partir daquele dia ele falava 3 horas, eu orava 3 horas, eu falava 5 minutos e olhava nos olhos dele. Eu percebia que aqueles 5 minutos Deus tinha usado, Deus tinha tocado. Quando se trata de testemunha de Jeová e muçulmano, pessoas de coração muito fechado, pessoas cuja identidade é ser o contrário de ser cristão, o seu alvo não é ganhá-lo em meia hora. Ele não vai mudar todas as convicções dele em meia hora. O seu alvo é Deus tocar hoje. Na semana seguinte, Deus toca de novo. Na outra semana, provavelmente depois de 4, 5, 6 meses, há uma chance dele se converter, mas não antes disso. Eu falei 5 minutos, olhava nos olhos dele, Deus tocou, saía daquela casa feliz. Na outra semana, a mesma coisa, ele falou 3 horas, eu orei 3 horas, aí eu já falava 5 minutos. Esse relacionamento me deu 5 minutos, sem interrupção. E como eu orava 3 horas, eu também tinha 3 horas para pensar. E 3 horas para organizar minhas ideias, que eu ia falar em inglês. E meus 5 minutos rendiam o que você nem imagina. E tinha uma bênção de Deus nos meus 5 minutos. Eu olhava para os olhos dele e Deus tocou. Sabe quanto tempo demorou ele falando mais 3 horas e eu falando 5 minutos? Demorou 2 meses e meio. No total, 4 meses. E um dia, eu consegui falar mais, mas não estava no meu plano.
Eu não sabia que eu ia ter essa oportunidade. E naquele dia que eu consegui falar mais, ele aceitou Jesus. 4 meses depois, ele me fez uma pergunta. No princípio era o verbo, foi a primeira pergunta daquele dia. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, como está na Bíblia, Testemunha de Jeová. E na nossa Bíblia, e o verbo era Deus. E ele falou, está vendo? Esta que é a tradução correta. Não tem um artigo definido no grego. Portanto, tinha que ser traduzido, era um Deus. Significando que Jesus não é Deus. Ele foi criado. Significando que o uso da palavra Deus aí é no sentido genérico, como foi aplicada para os homens no Salmo 82. Jesus não é Deus. Me desculpa, você é meu amigo, mas Jesus não é Deus. 4 meses já, ele falando 3 horas, eu orando 3 horas, e 2 meses e meio que eu consegui falar 5 minutos. Aí me afirmou taxativamente, Jesus não é Deus, você é meu amigo, vamos continuar amigos, mas ele não é Deus, a tradução certa, ele era um Deus. Lembra que agora são 4 meses. Eu não estou evangelizando ele como se ele fosse católico. Estou evangelizando sabendo que ele é testemunho de Jeová. Já tinha bastante amizade com ele e com a família. Foi quando eu fiz a segunda proposta. Também recusável. Quando eu faço propostas, são irrecusáveis. Eu sempre ganho, eu nunca perco. Se é para fazer, é para ganhar. Eu fiz uma proposta irrecusável. Falei para ele, olha, o senhor reparou que o senhor fala 3 horas? Reparei. O senhor reparou que eu falo 5 minutos, como combinado? Reparei. O senhor reparou que eu respeito? Sim, claro, você nunca me deu trabalho. E o senhor também respeita meus 5 minutos, sou muito grato. Agora o senhor me fez uma pergunta que eu não consigo responder em 5 minutos. Eu preciso de 3 horas. E essa é a minha proposta. Hoje, somente hoje, eu vou falar 3 horas. Enquanto durar a nossa amizade, o senhor vai falar 3 horas, eu vou falar 5 minutos. Mas hoje eu quero 3 horas. Se o senhor não me der as 3 horas, eu não respondo essa pergunta. Eu estava falando sério. Como é que eu ia falar da divindade de Jesus em 5 minutos? Se ele quer a resposta, ele que fecha a boca. Eu fiz a proposta. Ele aceitou. Falou, hoje você vai falar 3 horas e eu vou falar 5 minutos. Quantos meses demorou para eu desligar o Testemunho de Jeová? 4 meses. Você tenta falar com o Testemunho de Jeová, te interrompe. Mas se você tiver paciência e oração e vai construindo relacionamento, um dia nem que for em consideração a amizade, ele vai fechar a boca. Mas não no primeiro dia. 4 meses depois ele fechou a boca, eu desliguei o Testemunho de Jeová, demorou 4 meses, mas eu desliguei o homem por 3 horas. E pude falar, responder. Falei, o senhor quer resposta também para a sua pergunta? Quero. Vou responder. Me deu as 3 horas. Primeiro eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte. Para mim não é importante que o senhor mude de religião. O senhor quer mudar, o senhor muda. Não quer mudar, não muda. Eu também não vou mudar a minha. Mas é muito importante para o senhor não querer fazer João dizer aquilo que ele não quis dizer. Ou o senhor concorda com o apóstolo João, ou o senhor discorda. O senhor não precisa concordar comigo. Mas o senhor ou concorda com João ou discorda. O senhor está afirmando que João escreveu um verso que não significa que Jesus é Deus. O senhor está afirmando isso. Mas se João não cria que ele era Deus, o senhor está certo. Se João cria que ele era Deus, o senhor está errado. Se o senhor está dizendo que João diz que Jesus não é Deus, que é a tradução correta dos Testemunhos de Jeová e não a nossa, por que no verso 3, logo em seguida, ele diz assim, que nada se fez sem Jesus? Tudo que se fez foi criado por Jesus. Então ele é criador, então ele é Deus, porque só Deus pode dar existência a todas as coisas. Falei, imagina o senhor que ele não é Deus. O senhor está afirmando que uma criatura é criador, isso é ilógico. O senhor está afirmando que um homem é criador, isso é ilógico. João afirmou que ele é Deus, em seguida afirmou que ele é o criador de todas as coisas e que sem ele nada se fez. Isso é um atributo de Deus, ser criador, então ele é Deus.
Em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no grego, literalmente falando, e o verbo tabernaculou entre nós. Lembra que no tabernáculo havia o Santo dos Santos, eles viam a glória de Deus, e ali a própria habitação de Deus entre os homens. Quando Jesus se tornou homem, era Deus entre nós. Então era a própria habitação de Deus entre nós. Por isso que em seguida João diz, e vimos a sua glória, assim como no tabernáculo era vista a glória de Deus. Então ele afirmou mais uma vez a divindade de Jesus em João 1,14. E João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou dependendo do manuscrito, ou o Filho unigênito, aquele que tem as mesmas qualidades e atributos de Deus, o revelou. Se João não quer dizer que Jesus é Deus, por que ele afirma a divindade de Jesus em João 3, o João 1,3, 1,14 e 1,18? Aí eu fui para João 5. Os judeus estavam bravos com Jesus, porque não só ele o curava no sábado, mas se fazia igual a Deus. E você pensa que Jesus não se fazia? Ele se fazia mesmo. E você pensa que ele não declarava a divindade? Ele declarava mesmo. E ele se fez dessa forma. Vocês não querem que cure no sábado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus faz o que quer no sábado e eu faço também. Você tem que ser Deus para fazer o que quer no sábado. Que se Deus dê esse mandamento que era observado pelos judeus, só Deus pode dar o mandamento, só Ele pode fazer o que quer no sábado. E você tem alguma dúvida que ele estava se fazendo igual, e que os judeus estavam entendendo isso? Ele continuou. O Pai vivifica e ressuscita os mortos, e o Filho também. Você tem que ser Deus. Você tem que ter os mesmos atributos de Deus Pai, para você poder ressuscitar os mortos. O Pai é digno de honra e confiou o julgamento ao Filho para que ele tenha a mesma honra que o Pai. Para você ter a mesma honra que o Pai, você tem que ser Deus como o Pai. O Pai tem vida em si mesmo, o Filho tem vida em si mesmo. Isso é atributo divino, eternidade, autoexistência. Você tem que ser igual ao Pai. Então eu mostrei a divindade de Jesus em João 5, aí foi para João 8. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o nome de Deus que Jesus aplicou para si mesmo, que denota autoexistência e eternidade. Portanto, ele é o criador de Abraão, conheceu Abraão, existia antes de Abraão. Está declarando a divindade dele ali. Aí eu fui em João 10. Eu e o Pai somos um. No grego está usando o neutro, que não tem em português, dizendo aí literalmente, eu e o Pai somos a mesma coisa, ou temos a mesma essência. Tudo que o Pai é, eu sou também. Os judeus entenderam, quiseram apedrejá-lo. Jesus falou, por qual das boas obras vocês querem me matar? Eles falaram, por nenhuma das boas obras, mas porque o Senhor se faz igual a Deus. Ele falou, se você não crê porque eu estou falando, creia por causa das obras. Creia que eu e o Pai somos um. Veja as obras que eu faço. São obras que só Deus pode fazer. Principalmente o dar a vida, o ressuscitar. Principalmente o dizer que vai se ressuscitar e ressuscitar no terceiro dia. Lá em João 14 esse assunto volta. Porque é difícil entender Deus, divindade, trindade, três pessoas na única natureza divina. Até mesmo os apóstolos tinham uma dificuldade. Um dos apóstolos faz uma pergunta para Jesus. Mostra-nos o Pai, isso basta. Quando eu leio essa passagem, eu fico com a impressão que Jesus queria bater naquele apóstolo, porque nessa altura do campeonato, Jesus já tinha falado muito sobre a divindade. Aí Jesus olha para ele e fala, mas peraí, tanto tempo comigo, ainda você me faz essa pergunta? Você não entendeu que eu e o Pai somos... Você não entendeu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Se você não crê porque eu estou falando, creia por causa das obras. Ele repete aquilo que ele falou em João 10. Se você não crê que eu sou Deus, porque eu estou falando, creia por causa das obras. Dá uma olhada nas obras que eu faço, que você vai desconfiar que eu tenho que ser Deus para poder fazer essas coisas, para poder afirmar. João 10. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Você tem que ser Deus para falar isso. Quem aqui pode falar, ninguém tira a minha vida?
Quem aqui pode falar, você tira a minha vida que eu volto daqui a pouquinho, eu vou ressuscitar? Quem pode? Você pode falar que Deus o ressuscitará no último dia, mas você não tem autoridade nem poder para dar vida a si mesmo. Você tem que ser Deus para ter poder sobre a vida, a morte e dar vida para quem você quiser e ter vida em si mesmo. Depois desse passeio nessas passagens mostrando a divindade de Jesus em João, eu mostrei a divindade de Jesus no Velho Testamento. O Messias seria Deus, Emmanuel. Deus conosco seria Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte. Salmo 45, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. A palavra Deus aplicada a duas pessoas da Trindade, citada em Hebreus 1. Eu lembrei de tantas passagens sobre a divindade de Jesus, mesmo Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, que lá no hebraico é Yahvé falou para Adonai. Duas palavras traduzidas por Senhor em português, mas dois nomes de Deus, um aplicado a Deus Pai e outro aplicado a Deus Filho. Eu pude mostrar a divindade de Jesus naquelas 3 horas que eu tinha. Eu nem usei as 3 horas, eu falei 2 horas e 40 minutos. Depois de 1h30, ele me interrompeu, porque eu estava bem empolgado, estava falando bem animado. Ele até brincou: calma, pastor, não é domingo, não está pregando lá no púlpito. Os pastores lá no culto, no domingo, começam a gritar: não é domingo não, está aqui na minha casa, pode acalmar, porque eu estava bem animado. Eu falei: olha, eu nunca interrompi o senhor nas suas 3 horas. Tem 3 horas aqui, está combinado. Aí eu pude mostrar a divindade de Jesus. Sabe o que aconteceu quando eu terminei de falar? Lembra que ele havia telefonado: se você responder, eu me converto. Eu só consegui desligar ele com 4 meses. Quando eu consegui falar, ele simplesmente disse para mim: hoje eu entendi nas Escrituras que Jesus é Deus. Eu quero cumprir a minha promessa, eu vou aceitar Jesus. Pegou todos os papéis com as suas perguntas, que ele disse que ninguém respondia, rasgou na minha presença e aceitou Jesus. Aí ele me contou, ele disse: eu era batista, os testemunhas de Jeová passaram na minha casa, me confundiram nas doutrinas, eu não consegui mais crer na Trindade, na divindade de Jesus. Como ninguém explicou nesses 30 anos, eu também não voltei para Jesus, mas eu fiz uma promessa para Deus. Falei: Deus, o dia que o Senhor trouxer alguém que me explicar direito, eu aceito Jesus. Eu volto para o Evangelho, eu volto lá para a Igreja Batista, eu vou ser crente. Mas eu quero resposta. Mas lembra que ele não me deixou falar no primeiro dia, no segundo dia. Lembra que demorou 1 mês e meio para eu conseguir ter 5 minutos? E lembra que demorou 4 meses para eu ter 3 horas? Quando eu o evangelizei, eu não evangelizei como ele fosse católico nominal. Se ele fosse católico nominal, eu faria o apelo depois de 30 minutos. Testemunha de Jeová nem pensa em fazer esse apelo, porque ele não aceita Jesus. Ele não aceita a divindade de Jesus. E ele não vai aceitar Jesus em meia hora. Você sempre tem que deixar claro que discorda, mas é importante o relacionamento. Tenta falar 5 minutos, abençoado, com oração, ungido. Olha nos olhos, se Deus tocou, valeu. Porque Deus está preparando o caminho para o dia que você vai poder falar mais, testemunhar mais, orar. Eles virão aceitar Jesus, mas não em meia hora. O problema é que nas nossas igrejas, cadê os ex-testemunhas de Jeová? Só tem os ex-católicos nominais, só tem os ex-espíritas. Porque nós não sabemos evangelizar pessoas cuja identidade é ser o contrário de ser evangélico. Judeu ortodoxo, a identidade dele, mesmo judeu secular, a identidade dele é ser contrário do ser evangélico. Você crê que Jesus é Deus? Ele crê que não é. Você crê que ele é o Messias? Ele crê que não é. Você pega o testemunho de Jeová, a identidade dele é ser o contrário. E você pega o muçulmano, é a mesma coisa. A identidade do muçulmano é ser contrário de ser cristão. Ele só é muçulmano porque ele é o contrário.
Ele não vai mudar a identidade dele em meia hora. Ele não vai mudar porque Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida. Ele tem certeza que você é um herético, que você está indo para o inferno. Por que ele vai mudar? Você mudaria? Se você tem certeza que alguém é herético e vai para o inferno, você mudaria numa conversa? Não mudaria. Então, o que acontece nesses casos? Nós precisamos estar preparados para evangelizá-los, não como se eles fossem católicos nominais. Precisamos estar muito bem preparados nas doutrinas. Precisamos ter paciência com pessoas que vão nos interromper muito. Nossa tarefa ali não é ficar irritado e nem concordar. Só que a gente não consegue falar muito. Mas basta falar meia sentença para você dizer: eu discordo, mas quero continuar conversando com você. Você tem que deixar claro que discorda. Não pode se vender na hora da evangelização. Mas também não pode ficar irritado. Não pode perder o relacionamento. Tem que criar as condições para Deus começar a tocar. Tem que criar as condições para poder falar. E no caso desses três grupos, ou judeus, ou muçulmanos, ou testemunhas de Jeová, tem que estar preparado para expor nas Escrituras as doutrinas. Então, tendo falado da evangelização de católico nominal, de testemunha de Jeová, eu quero falar rapidamente da evangelização de muçulmanos, mas vai ser rápido mesmo. Porque, na verdade, evangelizar um muçulmano é evangelizar um testemunha de Jeová piorado. O muçulmano, parecido com o testemunha de Jeová, ele não aceita a Trindade. Ele não aceita que Jesus é Deus. Jesus é um profeta de Alá. Ele não aceita que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o anjo Gabriel. Se como um testemunha de Jeová, ele não aceita a doutrina bíblica de Deus, então ele vai negar que esse livro é de Deus. E sabe o que os eruditos muçulmanos fazem? Eles emprestam os argumentos dos testemunhas de Jeová para atacar a divindade de Jesus, a Trindade e a Bíblia. Muitas das ideias dos eruditos dos muçulmanos são antes ideias dos testemunhas de Jeová ou dos teólogos liberais, que lá no primeiro mundo também atacam a divindade de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, atacam a autoridade da Bíblia. Eles só vão nesses livros, roubam os argumentos e escrevem os deles. Não tem nada de novo nos argumentos. E quando você vai evangelizar um muçulmano, é que nem um testemunho de Jeová. Ele pensa que você é herético, ele te interrompe, te interrompe, te interrompe. Se você falar que Jesus é Deus, ele fala que é profeta de Alá. Se você falar que ele morreu na cruz, ele não vai falar que ele morreu na estaca. O Alcorão diz que Jesus subiu aos céus como o profeta Elias. Não morreu. Uns acham que ele morreu no caminho, mas a maior parte acha que ele está vivo em carne e osso, ali no terceiro céu, e ele vai voltar um dia. Aí ele vai quebrar todas as cruzes, porque ele não morreu crucificado. Ele vai matar todos os porcos, porque não pode comer carne de porco. Ele vai falar para os cristãos que eles estão errados, que o certo é o islamismo. E tem um verso do Alcorão que diz que todo profeta foi casado, teve esposas e filhos, como Jesus não casou. Eles marcaram o casamento de Jesus na segunda volta de Jesus. Quando ele voltar, vai casar, vai ter esposa, vai ter filhos, vai pregar o islamismo, vai morrer e vai ser enterrado ao lado do túmulo de Muhammad, lá em Medina, na cidade de Medina. Então, quando você vai evangelizar um muçulmano, é parecido com o testemunho de Jeová. Ele tem tantas ideias antibíblicas, ele tem uma identidade tão contrária às Escrituras, que ele vai te interromper inúmeras vezes. Você precisa ter conhecimento doutrinário, precisa ter paciência, precisa manter o relacionamento, precisa falar pouco e olhar nos olhos e ver se Deus está tocando, e precisa esperar a hora de Deus. Aquele quarto mês eu não sabia. Durante 2 meses e meio, 3 meses, durante mais várias semanas, até que finalmente ele me fez uma pergunta e me deu 3 horas para falar, e naquele dia ele aceitou Jesus. Com o muçulmano vai por essa linha, porque o Alcorão estabelece a identidade do Islã ou de um muçulmano indo contra o cristianismo. Se tem uma coisa que Muhammad entendeu, foi a fé cristã.
O Alcorão está repleto de ideias anti-Bíblia para ele não ter entendido a Bíblia e o Evangelho. Aliás, tem até uma parte do Alcorão que ele recebe uma comissão de teólogos cristãos e que debateram com ele, mas ele manteve a posição contrária às Escrituras, negando a Trindade, a divindade de Jesus, do Espírito Santo, negando até mesmo a morte de Jesus na cruz. De tal maneira que ser muçulmano é o contrário de ser cristão. Por isso que eles são tão antagonistas ao Evangelho. Mas quando eu disse que evangelizar muçulmano ele é um testemunho de Jeová piorado, por quê? Existe algum estado testemunha de Jeová no mundo? Não existe. Mas existem muitos estados islâmicos. E esses estados islâmicos proíbem a pregação do Evangelho, proíbem a conversão, perseguem os cristãos, perseguem os convertidos. E tem toda uma cultura anticristã que complica bastante o exercício da fé cristã no mundo islâmico. Por isso que eu te digo que nós nascemos aqui no Brasil, catolicismo nominal, com todos os problemas, é 1000 vezes mais fácil evangelizar católico nominal do que testemunha de Jeová, do que judeu, do que muçulmano. Porque esses grupos é diferente de um índio que nunca ouviu. Ele não tem ideia assim contrária a Jesus, ele não ouviu falar de Jesus. Mas esses 3 grupos têm ideias claras que se opõem ao ensino da Bíblia. Eu quero ler só alguns versos do Alcorão para mostrar como que as ideias são antibíblicas. O único verso que nega a crucificação de Jesus é o 457 do Alcorão. E por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não mataram nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. No fim do verso, certamente não o mataram. Esse verso do Alcorão diz, Jesus não foi morto, ele não morreu na cruz. É o 458 que diz que ele subiu aos céus. Antes Deus o levou até ele, Deus é poderoso e sábio. Deus o levou até ele, a crença é que ele subiu aos céus como o profeta Elias, vai voltar para fazer as coisas que eu já mencionei. Tem toda uma complicação aqui de quem teria morrido na cruz como sósia de Jesus, mas eu não tenho tempo para falar, não vou entrar nisso. Os 572 do Alcorão são blasfemos, significa caluniadores. Aqueles que dizem que Deus é o Messias, filho de Maria. É blasfemo quem crê que Jesus é Deus. E veja o que o verso continua dizendo. E quem atribuir parceiros a Deus, ou seja, aqui está Alá, e você crê que uma outra pessoa tem a mesma natureza divina que Alá, isso é atribuir parceiro. E quem atribuir parceiro a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e sua morada será no fogo infernal. Presta bem atenção. Aqueles que dizem que Deus é o Messias, filho de Maria, ele vai para o inferno. É isso que está escrito no 572. Ele é um caluniador e ele vai para o inferno. Esse é o único pecado que não tem perdão no islamismo, atribuir parceiro a Alá. E um outro verso, o 471, ó adeptos do livro, só tinha escrituras judeus e cristãos, os muçulmanos tiveram escrituras depois. Ó adeptos do livro, não vos excedais em vossa religião, e não digais de Deus senão a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, nada mais era do que um mensageiro de Deus, nada mais era do que um mero profeta. Acreditai, pois, em Deus e seus mensageiros, e não digais trindade. Então você veja que o Alcorão nega a trindade, nega a divindade de Jesus, nega a morte e crucificação de Jesus. De tal maneira que ser muçulmano é ser o contrário de ser crente. A identidade islâmica, na verdade, é ser o contrário do cristianismo. Ainda que Mohammed tenha pregado contra a idolatria, o grosso do Alcorão, do ponto de vista de estabelecer a identidade, é se opor às doutrinas cristãs. Há versos e versos que negam a trindade, que negam a divindade de Jesus, e há um verso que nega a crucificação de Jesus. Sendo assim, é mais complicado na prática mesmo, que você está falando de evangelizar alguém cuja identidade é ser o contrário de ser cristão.
mas aí eu já te mostrei por aquele exemplo de evangelização de Testemunha de Jeová que tem um caminho diferente a ser percorrido. Temos que saber muito bem as doutrinas, temos que ter paciência para sermos interrompidos, temos que deixar claro que pensamos diferente, temos que falar pouco e olhar nos olhos para ver se Deus está tocando, e temos que manter esse relacionamento até aquele dia que Deus está preparando, quando nós poderemos falar bastante sobre a fé cristã, porque isto ocorre. Isso tem ocorrido por todo o mundo islâmico. Ao falar isso, eu estava mostrando para você por que é mais complicado evangelizar muçulmano de maneira lógica. Logicamente falando, eu mostrei por que é mais complicado. Não quer dizer que eles não se convertem. Não quer dizer que eles se convertem em multidões. Mas as últimas conversões dos muçulmanos, historicamente falando, coincide também com o aumento de conversões de judeus. Nos últimos 50 anos, começou a converter judeu e começou a converter muçulmano. Você vai ver a história, durante séculos e séculos e séculos, não converte muito pouco. Nos últimos 50 anos começou a converter muçulmano. Lá na Indonésia é o país onde mais se converte muçulmanos para o cristianismo. Não quer dizer que era aquele grande avivamento, mas converte muçulmanos para o cristianismo. No norte da África, Oriente Médio, num grau menor, converte também. Na África Central, converte também. Estas conversões, no geral, são precedidas por um atuar diferente de Deus. Às vezes Deus dá sonho, visões, curas, libertações. Sempre há uma dimensão espiritual, sobrenatural, por trás da maior parte dessas conversões de ex-muçulmanos. Eu conheci vários deles em Londres, e Londres tem a igreja dos iranianos. Muitos iranianos, após a Revolução Islâmica, fugiram para o Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, e há hoje as igrejas evangélicas de iranianos em todos esses países. Às vezes só tem 70, 80, 90. E a história de cada um deles é como se eles decepcionaram com o sistema islâmico, como é que eles fugiram da revolução, como é que no caminho eles foram evangelizados e como que eles aceitaram Jesus. Muitas vezes a história, como uma profissional de informática, todos os testemunhos são lindos, eu vou contar um só. Ela queria cometer suicídio, porque ela estava muito deprimida, e ela clamou a Alá: ou o senhor faz alguma coisa, ou vou me matar mesmo. Mas naquela noite ela teve uma visão muito vívida de Jesus, o quarto dela foi iluminado, ela não via nada, só via luz, no meio da luz tinha uma face que ela sabia que era Jesus, ela tentou agarrar, a visão desapareceu. E ela começou a perguntar: mas por que eu clamei a Alá e vi Jesus? Isso acontece com os muçulmanos, eles vão atrás de cristão. Às vezes é ortodoxo, às vezes é católico, às vezes é testemunha de Jeová, às vezes é batista, eles vão atrás de cristão. Ela encontrou o cristão, que era o pastor da igreja dos iranianos. Ela falou: eu quero saber porque eu vi Jesus quando eu clamei a Alá. Esse pastor explicou: porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê a Deus, ninguém conhecerá o Pai se não for por Jesus. E ela aceitou Jesus. Quando eu a encontrei, já era crente de muitos anos e forte na fé cristã. O Mamadou, missionário da missão Antioquia em Burkina Faso, casada com a Rejane. A mãe, os missionários passaram orando no hospital, foi curada. Era a segunda esposa de um muçulmano que não deixou frequentar a igreja, ela não frequentava a igreja. Aliás, ela tinha que fazer as 5 orações diárias, ela tinha que fazer. Mas ela continuava crendo em Jesus e clamando a Jesus. E ela falou para os 5 filhos: eu conheci Jesus, Ele está vivo, ressurreto. Eu quero que vocês, como meus filhos, o conheçam, porque Ele está vivo. Ele me tocou, Ele me curou, Ele estendeu meus anos de vida. Essa mulher não podia frequentar essa igreja. Ela continuava fazendo as 5 orações islâmicas, obrigada pelo marido, mas não deixava Jesus. Sabe o que é o resultado? Os 5 filhos dessa mulher são crentes. Um é pastor e o outro é pastor e missionário da missão Antioquia. Sabe como é que ele aceitou Jesus? Um dia ele foi numa Assembleia de Deus em Burkina Faso. Poucas pessoas conhecem esse país tem 11 milhões de habitantes, 80% são muçulmanos.
Ele foi todo assustado. Minha mãe está certa, minha mãe está errada. O Corão está certo, a Bíblia está certa. Ele sentou no último banco, o pastor abriu a Bíblia e disse, vamos começar o culto. A partir daí ele olhou para a frente, teve uma visão de Jesus crucificado. Para ele demorou 3 segundos. A próxima coisa que ele lembra, o pastor estava fechando a Bíblia, o culto está terminado. Demorou 2 horas. E para ele foi uma sensação de 3 segundos. Saiu daquela igreja e aceitou Jesus. E é um crente muito firme. Você precisa conhecer o Mamadou. Ele vai estar na conferência missionária do Vale da Bênção, de 12 a 14 de outubro. Ele vai pregar, ele é uma grande bênção. Ele, quando tinha 23 anos e fez o nosso curso de preparo missionário, Mamadou daquelas pessoas que quando você está perto, ele exala espiritualidade, mas sem arrogância. Você sente que o homem conhece Deus e que Deus está com ele. Você chega perto dele, você sente isso. E você de repente sente, puxa, eu quero estar mais próximo de Deus que nem o Mamadou. Você começa a se sentir, eu estou perdendo alguma coisa, eu tenho que ficar próximo de Deus que nem o Mamadou está. E aonde o Mamadou está, não demora muito, ele está cantando, está todo mundo louvando a Deus, influencia o ambiente como eu nunca vi. Ele aceitou Jesus quando entrou numa igreja evangélica e teve uma visão de Jesus crucificado. Lembra que o Alcorão nega que Jesus morreu na cruz. Mas quando Deus o visitou, ele tinha certeza que Jesus havia morrido na cruz por ele. Eu não estou brincando, eu conheço testemunhos e testemunhas de muçulmanos que vieram a Jesus, do norte da África, da Tunísia, da onde você imaginar. E no geral, tem essa dimensão espiritual. Então eu estava te falando das barreiras intelectuais, doutrinárias, dos muçulmanos chegarem a Jesus, porque que é infinitamente mais complicado que católico nominal, por que eles nos interrompem tanto, por que eles nos acham heréticos, por que eles não querem deixar o islamismo, que nós temos que evangelizá-los de maneira diferente, estarmos preparados doutrinariamente, ser pacientes para as interrupções, falar pouco já confiando que Deus vai estar tocando, olhando nos olhos para ver se Deus está tocando. Deus vai preparar o momento, você vai falar mais e eles aceitarão Jesus, provavelmente também num mover diferente de Deus. Conheço uma mulher e 2 filhas na Jordânia, um casal, amigos meus, são meus amigos, missionários, eles não tinham dado fruto durante muito tempo. E um dia eu falei para Deus, falei, Senhor, esses missionários não ganham nenhum para Jesus, eu sei que é complicado, mas eu sei que se o Senhor operar é diferente, e está demorando muito. Um dia eles evangelizaram a mulher, na época da festa do Cordeiro, no 3º dia da peregrinação islâmica, eles sacrificam um cordeiro, tem todos os detalhes, não posso falar agora. E eles aproveitaram para falar do sacrifício na Bíblia e o sacrifício de Jesus. Essa mulher ouviu e disse, eu não consigo entender nada do que vocês estão me falando. Só que à noite, ela sonhou, sobre a mesa tinha um cordeiro, o sangue descia pela toalha, e o sangue foi andando e subiu sobre ela e as 2 filhas, e cobriu as 3. E durante esse sonho, que o sangue cobria as 3, ela lembrou de todas as palavras da missionária sobre o sacrifício de Jesus, acordou já aceitando Jesus. Ela e as 2 filhas são crentes na Jordânia até hoje, e a conversão já de vários anos. Então eu te falei da complicação de evangelizar muçulmanos, mas eles se convertem sim, mas nós temos que evangelizá-los de maneira diferente. Baixa a sua cabeça, os seus olhos, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, colocamos esse período na Tua presença. Oramos, Pai, a igreja brasileira precisa compreender e se preparar para evangelizar judeus, muçulmanos e testemunhas de Jeová de uma maneira diferente do que é evangelizar católico nominal. Nós precisamos saber que é diferente, precisamos saber que a identidade deles é o contrário do ser cristão. Precisamos estar preparados doutrinariamente, termos paciência, falarmos pouco, olhando nos olhos, perceber que o Senhor está falando, esperar um momento certo de poder falar mais.
sabedores que no momento certo o Senhor também preparará situações especiais de conversão, como do Mamadou, como dessa mulher da Jordânia, como muitas pessoas no Marrocos, em outras partes do mundo islâmico, onde o Senhor tem ajudado a romper essas barreiras mentais, por meio de uma atuação especial da parte do Senhor, para que eles possam compreender Jesus e serem salvos por meio do Senhor Jesus. Que esta conferência missionária seja o início dos primeiros passos para a oração e conscientização e preparo para evangelizar pessoas que são tão antagonistas à fé cristã de uma maneira bem diferente do que evangelizamos católicos nominais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Desculpa pelo atraso, mas não consegui parar. Nós vamos louvar a Deus agora. A orquestra do Vera Cruz vai tocar o hino 16 e nós vamos louvar a Deus.